Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo e de onde vocês estão. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal. De onde do mundo você está acompanhando? Rebecca Walsh puxou, inquieta, a barra do vestido de seda verde esmeralda, um luxo que definitivamente não cabia no orçamento, mas que ela havia classificado como investimento estratégico para o casamento extravagante da prima. Estacionada sozinha na mesa 19, praticamente em outro CEP em relação à mesa principal, ela tomou um gole de champanhe e tentou conter aquela velha pontada de solidão que insistia em acompanhá-la desde que se tornara mãe solo. Do outro lado do salão cintilante do Grand Harbor Hotel, sua filha de 5 anos, Penny, vivia um momento de pura euforia, rodopiando com as outras daminhas sob o olhar vigilante da tia de Rebecca. Pelo menos uma das duas estava realmente se divertindo. Você tem toda a cara de quem está planejando uma rota de fuga, disse uma voz grave atrás dela. Eu mesmo estou considerando a saída pela cozinha. Rebecca virou tão rápido que quase derramou champanhe no próprio sapato e deu de cara com Jackson Hayes, seu superior direto na Meridian Publishing, onde ela trabalhava havia 3 anos como editora de nível médio. 1,90, olhos cor de bourbon e um maxilar que parecia ter sido esculpido para capas de revista. Ele era, sem sombra de dúvida, a última pessoa que ela esperava ver no casamento de Melissa. Sr. Hayes? Ela engasgou, consciente demais do batom borrado e do pequeno rasgo no vestido que tinha remendado às pressas naquela manhã. O que você está fazendo aqui? Ele sorriu, e Rebecca tentou ignorar como aquilo suavizava o rosto geralmente sério dele. Jackson, por favor, estamos fora do expediente. Ele apontou para os noivos. Thomas e eu fomos colegas de quarto em Dartmouth. Surpreso nunca termos nos cruzado nos eventos deles. O rosto de Rebecca esquentou. Thomas, o novo marido da prima, sempre circulou em ambientes que não tinham nada a ver com a vida simples que ela levava no Brooklyn. Que Jackson Hayes, prodígio do mercado editorial, CEO de 35 anos e, segundo rumores, bilionário, fizesse parte daquele círculo, não deveria surpreendê-la. Posso? Ele perguntou, indicando a cadeira vazia ao lado dela naquela mesa que parecia ter sido esquecida pelo evento. Ela assentiu, subitamente consciente de cada detalhe ao redor. Jackson Hayes mal havia trocado 10 frases com ela em 3 anos, mesmo seu escritório sendo apenas 2 andares abaixo do dele. Suas interações se limitavam a elevadores lotados e reuniões gerais, onde ele sempre parecia educado, porém distante, cercado por um paredão de executivos. Você é Rebecca Walsh, certo? Aquisições e desenvolvimento. Ele se acomodou com uma elegância irritantemente natural. Seu smoking, sob medida, fazendo todos os outros homens do salão parecerem vestidos com fantasias alugadas. Você sabe quem eu sou? A surpresa escapou antes que ela pudesse controlar. O sorriso dele aprofundou-se, revelando uma covinha discreta na bochecha direita, detalhe que ela jamais havia notado. Faço questão de conhecer as pessoas responsáveis pelos nossos títulos mais promissores. A série Montana Sky, que você trouxe no ano passado, está superando as projeções em 28%. Rebecca piscou, atônita. Ela tinha lutado durante meses para aprovar aquela série romântica de autora desconhecida, certa de que os leitores se conectariam à história. Que Jackson Hayes não apenas soubesse disso, mas acompanhasse os números, fez seu peito inflar com um orgulho profissional raro. Obrigada. Eu realmente acreditava nesses livros. Ela tomou outro gole de champanhe para se recompor. Mas isso ainda não explica por que você está sentado na mesa dos esquecidos comigo, em vez de lá na frente com o Thomas e os convidados de primeira linha. A expressão de Jackson mudou. Um lampejo quase humano, vulnerável, cruzou seu rosto antes de ele recuperar a postura confiante. Talvez eu esteja cansado de gente que só enxerga o CEO.
e não a pessoa. Antes que Rebecca conseguisse responder, um pequeno tumulto surgiu na beira da pista de dança. Penny estava parada, imóvel, seu vestidinho de daminha manchado de algo que parecia vinho tinto. Os olhos azuis se encheram de lágrimas enquanto um garçom se desculpava desesperado. Com licença, disse Rebecca, já praticamente correndo. Mas Jackson tocou seu braço de leve. Deixa comigo, disse ele, tirando do bolso um lenço de linho com monograma. Tenho sobrinhas. Sou bom nisso. Antes que ela pudesse protestar, ele foi até Penny com passos longos e decididos. Rebecca ficou parada, boquiaberta, observando o CEO intimidante da Meridian Publishing ajoelhar-se diante de sua filha, tirar uma moeda de trás da orelha dela num truque de mágica que fez seus olhinhos arregalarem, e então oferecer o lenço com um piscar de cumplicidade. Em instantes, Penny já estava rindo, enquanto Jackson tentava limpar o vestido dela com cuidado, transformando o susto em nada mais que uma pequena aventura. Quando voltaram para a mesa, a menina falava sem parar sobre como o Sr. Jackson havia garantido que a mancha era, na verdade, tinta invisível, visível apenas para daminhas corajosas. Mãe, posso voltar para a tia Clary? A gente vai começar a competição de dança, pediu Penny, o incidente já esquecido do jeito resiliente que só crianças têm. Claro, meu amor. Só toma cuidado com o vestido. Assim que Penny saiu saltitando, Rebecca voltou a olhar para Jackson, que se acomodava de volta ao seu lado. Obrigada. Você é surpreendentemente bom com crianças. Minha irmã tem gêmeos de 7 anos, sempre grudados em alguma coisa pegajosa. Ele deu de ombros, mas seus olhos seguiram Penny com um calor genuíno. Sua filha é maravilhosa. Tem o seu sorriso. Algo dentro de Rebecca pareceu se desfazer, suave. Obrigada. Ela é a melhor parte da minha vida. E o pai dela? A pergunta soou casual, mas o olhar dele era cuidadoso, avaliando. Não faz parte da história, respondeu Rebecca, num tom que encerrava qualquer aprofundamento. 3 anos fora. E contando. Jackson assentiu, respeitando a fronteira. Um silêncio estranho se instalou entre os dois, até que ele olhou para a pista de dança, onde casais giravam sob lustres de cristal e guirlandas de rosas brancas. Você quer dançar? Perguntou, no exato momento em que Melissa, prima de Rebecca, surgiu ao lado da mesa, ofegante dentro do vestido de noiva. Becky, aqui está você. Ela lançou um olhar curioso para os dois, difícil de disfarçar. Eu não sabia que vocês se conheciam. Trabalhamos juntos, explicou Rebecca rapidamente. A Rebecca é uma das nossas editoras mais talentosas, disse Jackson com naturalidade, levantando-se para beijar a bochecha da noiva. Sua prima tem um olhar incrível para histórias que realmente tocam as pessoas. As sobrancelhas perfeitamente desenhadas de Melissa se ergueram e ela lançou a Rebecca um olhar impressionado. Você devia ter dito. Colocamos você lá atrás quando devia estar aqui com a gente. Depois se voltou para Jackson. E você, senhor, precisa se preparar. O seu discurso é em 20 minutos. O Thomas está te procurando por todo lado. Jackson fez uma careta. Dever me chama. Quando Melissa se afastou para cumprimentar outros convidados, Rebecca sentiu uma pontada de decepção, mais forte do que esperava. Guarda uma dança para mim? Murmurou Jackson, só para ela. Antes que pudesse responder, o celular de Rebecca vibrou. Ela olhou para a tela e empalideceu. O que houve? A voz dele cortou a névoa de pânico que a tomou. É a minha babá. Ela cancelou. Problema de família. O coração de Rebecca acelerava. Preciso encontrar outra pessoa. Ou levar a Penny para casa. Mas meu apartamento fica a 1 hora daqui e ela está se divertindo tanto. Jackson hesitou por um segundo, depois inclinou-se um pouco mais. Eu tenho uma suíte aqui no hotel para depois da recepção. Você e a Penny podem usá-la se precisarem passar a noite. Rebecca o encarou, avaliando intenções, mas encontrou apenas preocupação sincera.
É muito gentil, mas eu não poderia, não seria incômodo nenhum, disse ele com suavidade. Vou para a casa da família do Thomas com alguns amigos da faculdade. A suíte vai ficar vazia de qualquer jeito. Ela hesitou, indecisa, quando um fotógrafo se aproximou. Vamos tirar uma foto do casal feliz, anunciou ele, claramente confundindo os dois. Antes que Rebecca abrisse a boca para corrigir o engano, a mão de Jackson encontrou a dela sob a mesa. Ele se aproximou, tão perto que o calor da respiração tocou a pele dela, e sussurrou palavras que fizeram seu mundo parar. Finja que sou seu marido hoje, só no casamento. Vai ser mais fácil do que explicar tudo. E eu vi como algumas amigas da sua prima olham para você, aqueles olhares cheios de pena quando acham que você não percebe. Rebecca ficou imóvel, o coração martelando nos ouvidos. A parte racional dela gritava que aquilo era imprudente. Era seu chefe, era inadequado, era terreno perigoso. Mas havia outra parte. A parte que tinha passado 3 anos jantando sozinha. 3 anos de olhares piedosos nas reuniões da escola. 3 anos tentando ser mãe, pai e tudo o que Penny precisava, sem nunca pedir nada para si mesma. Aquela parte sussurrada. Só uma vez. Não seria bom fingir? Tudo bem. Ela ouviu a própria voz dizer, as palavras escapando, antes que pudesse repensar. Só por hoje à noite. O sorriso de Jackson era ao mesmo tempo triunfo e promessa quando ele deslizou o braço pela cintura dela, puxando-a para perto para a fotografia. Confie em mim, ele murmurou. De manhã, ninguém vai sentir pena de Rebecca Walsh. O que nenhum dos dois poderia imaginar era que uma única noite de fingimento acabaria desvendando segredos que ambos mantiveram enterrados por anos, segredos que poderiam destruí-los ou uni-los para sempre. O segundo bloco, desenvolvimento e conflito, começou antes mesmo que ela percebesse. A noite de Rebecca se transformou com uma velocidade que a deixou sem fôlego. Dentro de 1 hora após a proposta sussurrada de Jackson, ela já estava mergulhada em uma performance vertiginosa como sua suposta esposa. O faz de conta, que no início servia apenas como um escudo contra olhares de pena, se tornava algo muito mais complicado a cada minuto. Jackson interpretava seu papel com um charme natural, sua mão pousada de leve na base das costas dela, enquanto a guiava pelas conversas com a elite de Nova York, apresentando-a como a brilhante editora que mantém a lista de mais vendidos da Meridian sempre no topo. Você é surpreendentemente bom nisso, ela murmurou enquanto dançavam, mantendo uma distância respeitável apesar do calor da mão dele em sua cintura. No quê? Em dançar? Ele perguntou, os olhos se estreitando em diversão. Em fingir. Ela estudou seu rosto, procurando por rachaduras na fachada. A maioria dos CEOs que conheci não conseguiria atuar nem para sair de um saco de papel. Jackson a girou delicadamente, trazendo-a de volta um pouco mais perto que antes. Quem disse que estou fingindo? A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de implicações que Rebecca não se atreveu a explorar. Então mudou de assunto. Seu discurso foi lindo. Eu não sabia que você e o Thomas eram tão próximos. Algo oscilou na expressão de Jackson, uma sombra de emoção que ela não conseguiu identificar. Fomos um dia. O tempo e as circunstâncias criam distância até entre velhos amigos. O que mudou? Ele hesitou. O sucesso muda as relações. As pessoas passam a esperar coisas de você ou presumem que você mudou. Mesmo quando não mudou. Sua voz baixou. Por isso aqui é tão refrescante. Você não me trata como se eu fosse feito de dinheiro. Rebecca riu baixinho. É porque eu já vi você derramar café em si mesmo quando o elevador deu aquele tranco no último Natal. A risada surpresa dele vibrou dentro dela. Você lembra disso? Difícil esquecer o CEO da Meridian Publishing falando como um marinheiro enquanto usava uma gravata de rena. O sorriso de Jackson se suavizou, genuíno. Viu? É exatamente isso que eu quero dizer.
Quando a música terminou, Rebecca viu Penny bocejando enormemente perto da mesa de sobremesas. Eu preciso colocá-la na cama. Já passou muito do horário. Jackson assentiu, entregando discretamente um cartão-chave. Suíte 1217. Vá com calma. Se alguém perguntar, eu invento alguma desculpa. Obrigada, ela disse, consciente de que a palavra não chegava nem perto de expressar a estranha gentileza que ele havia demonstrado a ela e a Penny naquela noite. 30 minutos depois, após acomodar uma Penny exausta em um dos 2 quartos da suíte, Rebecca ficou parada na luxuosa sala de estar da acomodação de Jackson, sentindo-se completamente deslocada. A suíte era maior que todo o seu apartamento no Brooklyn, com janelas do chão ao teto que exibiam o brilho inquieto do horizonte de Manhattan. Ela tirou os saltos, caminhou até a janela e apoiou a palma da mão contra o vidro frio, tentando processar o rumo surreal que sua noite havia tomado. Uma batida suave na porta a fez sobressaltar. Ao abri-la, encontrou Jackson. A gravata borboleta estava desfeita, pendendo ao redor do pescoço, dando a ele um ar perigosamente despreocupado. Desculpa incomodar, ele disse, permanecendo no corredor em vez de entrar. Esqueci minha bolsa de viagem. Ah, claro. Ela abriu espaço para que ele passasse, subitamente consciente dos próprios pés descalços e da aparência levemente desalinhada. Jackson pegou uma bolsa de couro no armário, mas hesitou antes de ir embora, como se alguma coisa o impedisse de cruzar novamente aquela porta. Como está a Penny? Dormindo profundamente. Este lugar é melhor do que qualquer outro onde ela já ficou. Ela acha que estamos em um castelo de princesa. Ele sorriu. Mas havia algo diferente em seu olhar agora. Uma cautela silenciosa, como se a leveza da conversa na pista de dança tivesse desaparecido. Jackson, por que você está realmente fazendo isso? Rebecca perguntou, incapaz de segurar a dúvida por mais tempo. Toda essa encenação, toda essa gentileza. É generoso, mas... Mas você está se perguntando o que eu ganho com isso? Ele colocou a mochila no chão, o rosto impenetrável. Você acreditaria se eu dissesse que estou apenas sendo gentil? Na minha experiência, homens, especialmente homens poderosos, não são gentis sem motivo. Algo endureceu no olhar dele, como uma porta se fechando. Isso diz mais sobre os homens que você conheceu do que sobre mim. Rebecca cruzou os braços, defensiva. Não pode me culpar por ser cautelosa. Você é meu chefe, Jackson. E toda essa situação é complicada. É por isso que você recusou todas as promoções que eu autorizei nos últimos 2 anos? Rebecca o encarou, chocada de verdade. Do que você está falando? Jackson passou a mão pelos cabelos escuros, bagunçando-os ainda mais. 3 vezes, Rebecca. 3 vezes eu aprovei sua promoção para editora sênior, com um aumento considerável. E 3 vezes você recusou sem nem conversar com o RH. Ela sentiu como se o chão tivesse inclinado sob seus pés. Isso é impossível. Eu nunca recebi nenhuma oferta de promoção. Jackson ficou completamente imóvel. O que você acabou de dizer? Eu nunca recebi nenhuma oferta de promoção na Meridian. Nenhuma. O silêncio entre eles ficou pesado, sufocante, enquanto a compreensão surgia ao mesmo tempo nos dois. Daniel Morgan, eles disseram juntos. Daniel Morgan, diretor editorial. O homem logo acima de Rebecca na hierarquia da empresa. Um homem que deixara claro, desde o primeiro dia, que não gostava dela, que já havia levado crédito pelo trabalho dela mais de uma vez, e que, por acaso, era o amigo mais antigo de Jackson. Ele me disse que você não tinha interesse em subir de cargo. Jackson falou devagar, o maxilar tenso. Que você preferia sua função atual por causa da Penny, por causa da flexibilidade. Rebecca sentiu uma fúria fria crescer dentro dela. E você acreditou nele sem nunca falar comigo? Ele está na Meridian, desde antes de eu assumir. Nos conhecemos há 20 anos. A expressão de Jackson escureceu. A voz baixa, firme, definitiva.
Mas isso acaba na segunda-feira de manhã. O quê? A carreira dele na Meridian? A carreira dele na Meridian, confirmou Jackson sem qualquer hesitação. Já suspeitava há algum tempo que Daniel estava manipulando situações para se beneficiar, mas isso passa de todos os limites. Rebecca afundou no sofá, atordoada. Isso explica tanta coisa. O jeito como ele me deixava de lado, como tirava meus projetos. Ela ergueu o olhar, a frustração profissional momentaneamente superando toda a estranheza entre eles. Você sabia que ele passou o autor de Montana Sky para o Brett no romance semana passada? Depois de eu construir aquela relação por mais de um ano. A expressão de Jackson mudou, da raiva para algo mais analítico, mais calculado. Foi por isso que você faltou na sexta? Seu primeiro atestado em 3 anos? Rebecca sentiu o rosto esquentar. Eu precisava de um tempo para digerir. Aquela série significava muito para mim. Jackson se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Eu não fazia ideia de que isso estava acontecendo, mas isso termina agora. Ele hesitou, depois completou num tom mais suave. Por mais que valha, me desculpe. Eu deveria ter prestado mais atenção. A sinceridade na voz dele a pegou completamente de surpresa. Não era o executivo distante que ela via nas reuniões, nem o marido de mentira com quem dançara horas antes. Era alguém diferente. Um homem assumindo responsabilidade. Um homem realmente arrependido. Por que você se importa tanto? Ela perguntou antes de conseguir impedir as palavras. Eu sou só uma editora entre tantas. Jackson desviou o olhar, o perfil recortado pelas luzes da cidade além da janela. Porque eu também comecei como editor, antes do MBA, antes da escalada corporativa. Ele respirou fundo, o olhar firme, como se cada palavra estivesse sendo escolhida com cuidado. Eu sei o que significa amar livros e lutar por histórias nas quais você realmente acredita. Então ele voltou o rosto para ela, os olhos intensos, quase perigosos de tão sinceros. E porque venho acompanhando seu trabalho de longe, Rebecca. Os autores que você descobre, os manuscritos que você defende, sempre são algo especial. O elogio inesperado a deixou por um instante sem voz. Antes que conseguisse responder, uma vozinha suave ecoou da porta do quarto. Mamãe, eu tive um pesadelo. Penny estava ali, com seu pijama de princesa da Disney e o coelhinho de pelúcia que tinha desde bebê. Seus olhos se arregalaram ao ver Jackson. Senhor mágico, você veio pro pijamaço também? Rebecca ficou tensa, mas Jackson se agachou com naturalidade até ficar na altura da menina. Não, docinho. Só passei para ver se você e sua mamãe estavam bem. Ouvi dizer que teve um sonho ruim. Penny assentiu com seriedade. Tinha um dragão embaixo da cama. Isso é bem sério. Jackson concordou, copiando o tom solene dela. Mas eu sei que dragões morrem de medo de meninas corajosas, especialmente das que sabem fazer magia. Eu não sei fazer magia, Penny sussurrou. Mas o medo já estava se dissolvendo, cedendo lugar à curiosidade. Claro que sabe. Jackson tirou uma moeda do bolso, o mesmo truque de antes. Lembra dessa? Enquanto ele ensinava pacientemente o truque simples, Rebecca observava a cena com um nó crescente na garganta. Sua filha, tão tímida com estranhos, e principalmente com homens, estava rindo, tentando imitar os movimentos de Jackson com uma determinação atrapalhada. O que mais surpreendia Rebecca era a gentileza dele. Uma paciência verdadeira, calorosa, sem um pingo de condescendência. Cada tentativa de Penny recebia um sorriso encorajador, uma palavra suave, como se aquele momento importasse tanto para ele quanto importava para ela. Quando Penny finalmente conseguiu, ou o mais perto que uma criança de 5 anos consegue, seu rosto acendeu de pura alegria. Agora o dragão vai ter medo de mim. Vai ficar apavorado, Jackson garantiu. Quer que eu dê uma olhada debaixo da cama só para confirmar?
Depois de uma inspeção minuciosa contra dragões e 2 demonstrações extras de seus novos poderes mágicos, Penny finalmente deixou Rebecca colocá-la na cama de novo. Quando Rebecca voltou à sala, encontrou Jackson de pé junto à janela, o semblante distante. Obrigada. Por aquilo, ela disse baixinho. Você não precisava ser tão gentil com ela. Não foi gentileza. Ele virou-se devagar. Eu gostei. Um pequeno sorriso surgiu. Ela é uma criança extraordinária. Ela é mesmo. Rebecca hesitou, depois completou. O pai dela nunca a conheceu. Ele sumiu antes de eu descobrir que estava grávida. A expressão de Jackson permaneceu neutra, mas algo em seus olhos se intensificou. A perda é dele. Eu costumava pensar isso. Rebecca sentou-se no sofá exausta. Mas, na verdade, acho que foi melhor assim. Michael nunca teve jeito para ser pai. Ele era abusivo? Jackson perguntou com suavidade, mas direto ao ponto. Não fisicamente. Só. Ela procurou as palavras. Egoísta, manipulador. Sempre achando que o grande momento da carreira de músico estava chegando, enquanto eu pagava todas as contas. Ela soltou uma risada amarga. O irônico é que ele realmente conseguiu um contrato 6 meses depois de ir embora. Vi o rosto dele num outdoor da Times Square ano passado. O entendimento brilhou nos olhos de Jackson. Seu ex é o Michael Delaney? Rebecca assentiu surpresa. Você conhece a música dele? Minha sobrinha é obcecada pelo último álbum. Ele se sentou ao lado dela novamente. Agora faz sentido você desconfiar de homens ambiciosos. A observação acertou fundo, mais do que ela gostaria. Para escapar daquela vulnerabilidade, Rebecca mudou de assunto. Está ficando tarde. Você deveria ir antes que comecem a comentar. Que comentem. O olhar dele se prendeu ao dela. A não ser que você queira que eu vá. A pergunta pairou entre os dois, carregada de tudo o que não tinham coragem de dizer. Por um instante perigoso, Rebecca cogitou pedir para ele ficar. Não como seu marido de mentira, nem como seu chefe, mas como o homem que mostrara facetas inesperadas naquela noite. Mas ela se levantou, impondo a distância necessária. Isso tudo foi inesperado. Mas na segunda-feira precisamos lembrar quem somos. Jackson também se levantou pegando sua mala. Na porta, ele parou por um segundo, a sombra de um sorriso no canto dos lábios. Sabe, você nunca respondeu minha pergunta de antes. Ele a olhou com intensidade silenciosa. Sobre eu estar realmente fingindo. Antes que Rebecca pudesse reagir, ele já havia desaparecido, deixando-a sozinha com a pergunta que a manteria acordada até tarde, e com a suspeita crescente de que aquela pequena farsa tinha despertado sentimentos que nenhum dos dois pretendia enfrentar. O que ela não sabia era que Jackson Hayes carregava segredos próprios, segredos que logo colocariam em risco tudo o que tinham começado a construir. A segunda-feira chegou com a dureza de um balde de água gelada. Rebecca entrou no saguão impecável da Meridian Publishing, ainda com o beijo pegajoso de despedida de Penny na bochecha e a cabeça fervendo com questionamentos sobre o fim de semana. Passou o domingo inteiro alternando entre analisar cada detalhe da interação com Jackson e repetir para si mesma que tudo não passara de uma atuação, um acordo conveniente, agora finalizado. As portas do elevador se abriram e revelaram ninguém menos que Daniel Morgan, cuja expressão eternamente presunçosa azedou no instante em que a viu. Vejo que se recuperou da sua doença, Rebecca. Ela entrou no elevador, recusando-se a ceder 1 milímetro. Bom dia, Daniel. Sim, obrigada pela preocupação. Ele deu um riso curto, carregado de desprezo. Preciso do manuscrito do Mitchell na minha mesa ao meio-dia. O marketing tem perguntas. Rebecca manteve o sorriso profissional, embora a frustração já lhe apertasse o estômago. Mais um projeto que ela havia descoberto e que Daniel tinha prontamente se apropriado. Claro,
mas devo mencionar que o autor pediu especificamente o meu feedback nos novos capítulos. O sorriso dele se contraiu. Tenho certeza de que pode repassar para mim qualquer observação relevante. O elevador parou no andar editorial. Ao sair, Rebecca ouviu Daniel acrescentar: Ah, e a reunião trimestral foi antecipada. Reis quer todos os chefes de departamento na sala de conferências às 10 horas. Algo no tom dele acendeu um alerta. Apenas chefes de departamento. O sorriso de Daniel ficou ainda mais desagradável. Não se preocupe com assuntos executivos, Rebecca. As portas se fecharam sobre a expressão condescendente dele, deixando Rebecca ferver silenciosamente no corredor. Aquele homem vinha minando sua carreira havia anos, e ela havia permitido, parte por medo de balançar o barco sendo mãe solo, parte por nunca ter tido prova sólida, até a revelação de Jackson. Às 9h57, o celular de Rebecca vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Sala de conferências. Desert. Não se atrase. Jay, o coração dela disparou. Como Jackson tinha conseguido seu número pessoal? Mais importante, porque ele estava convocando-a para uma reunião destinada somente a chefes de departamento? Às 10h01, Rebecca entrou discretamente na sala de conferências, onde toda a liderança da Meridian já estava posicionada. O choque no rosto de Daniel, imediatamente substituído por fúria mal disfarçada, quase fez Rebecca sorrir. Jackson estava à cabeceira da mesa, impecável em um terno grafite, tão distante do homem relaxado, que havia feito truques de mágica para Penny 2 dias antes, que parecia outra pessoa. Senhorita Walsh, obrigado por se juntar a nós, disse ele, a voz profissional, fria, absolutamente neutra. Por favor, sente-se. Ela ocupou a única cadeira vaga, direto em frente a Daniel, cujo olhar agora saltava entre ela e Jackson com uma desconfiança crescente. Antes de começarmos, Jackson continuou, quero anunciar algumas mudanças organizacionais com efeito imediato. O olhar dele percorreu a sala, firme, inabalável. Daniel Morgan deixará seu cargo de diretor editorial. Um silêncio brutal caiu sobre a sala. O rosto de Daniel perdeu toda a cor. No período de transição, Jackson disse, Rebecca Walsh assumirá suas responsabilidades enquanto avaliamos opções permanentes de reestruturação. Rebecca ficou imóvel, convencida de que tinha ouvido errado. Do outro lado da mesa, Daniel se levantou pela metade, indignado. Isso é um absurdo. Com base em quê? Com base em prejudicar deliberadamente operações da empresa, bloquear oportunidades de promoção para funcionários qualificados e falsificar comunicações para a alta gestão. A voz de Jackson cortou o ar como gelo. Meu escritório compilou um relatório detalhado que o RH revisará com você após esta reunião. Rebecca permaneceu imóvel enquanto sussurros surgiam ao redor dela, como rachaduras silenciosas se espalhando por uma superfície prestes a quebrar. Jackson continuou a reunião com uma frieza impecável, apresentando projeções trimestrais e novas iniciativas de marketing, como se não tivesse acabado de explodir uma bomba no centro da vida profissional dela. Durante toda a hora seguinte, Rebecca sentiu o olhar de Daniel queimando sua pele. Um olhar carregado de promessa. Não uma promessa boa, uma promessa de vingança. Quando a reunião finalmente terminou, Jackson pediu que ela ficasse. Enquanto a sala esvaziava, Daniel parou no batente da porta, o rosto tomado por uma fúria silenciosa. Você vai se arrepender disso, Reis, murmurou, baixo, quase mortal. Vocês dois vão. A porta fechou. O silêncio pesou. Rebecca virou-se para Jackson, seu coração ainda tentando acompanhar tudo. O que acabou de acontecer? Ele afrouxou a gravata, o único sinal de que o confronto tinha o afetado. Justiça, eu espero. Mas admito que talvez devesse ter te avisado antes. Talvez, respondeu ela, com esforço para manter a voz estável. Você acabou de colocar um alvo nas minhas costas diante de toda a equipe executiva. O Daniel tem amigos poderosos nesse setor. Eu também tenho,
disse Jackson, a voz baixa, firme. A expressão dele suavizou um pouco. Rebecca, você conquistou essa promoção 3 vezes. O que você produziu, mesmo com ele tentando te prejudicar, prova que você é mais do que qualificada. Não é isso, ela rebateu, massageando as têmporas enquanto sentia a dor de cabeça crescer. Isso parece favoritismo, Jackson. As pessoas vão comentar. Deixe que comentem. Seu trabalho vai falar por você. Fácil para você dizer. Você não é a mãe solteira que agora vai parecer que está subindo na carreira por motivos errados. As palavras ficaram suspensas entre eles, duras, irreversíveis. O rosto de Jackson mudou, não de raiva, mas de algo mais profundo, ferido. É isso que você acha que está acontecendo? Perguntou num tom quase silencioso. Rebecca suspirou, já arrependida do que tinha dito. Não, mas é o que todo mundo vai pensar. E por isso mesmo eu pedi para o RH fazer uma revisão completa das comunicações do Daniel antes de qualquer anúncio. Jackson deslizou uma pasta pela mesa. Papéis organizados, datas, registros, provas. Supressão sistemática do seu avanço, disse ele. Documentada. Sua promoção é baseada apenas no seu mérito, e qualquer pessoa que sugerir o contrário vai ter uma conversa nada agradável com o departamento jurídico. Rebecca abriu a pasta e ficou atônita. Era uma investigação completa e feita em um único dia. Como você conseguiu tudo isso tão rápido? Eu tinha suspeitas sobre o Daniel há meses. O que aconteceu com você apenas me deu o impulso para investigar a fundo. Ele hesitou, depois acrescentou. E isso não tem nada a ver com o fim de semana, Rebecca. Dou minha palavra. Algo na sinceridade dele a fez querer acreditar. Obrigada. Mas isso não resolve os problemas práticos. Eu tenho uma filha de 5 anos, Jackson. O cargo de diretora editorial exige noites longas, finais de semana, viagens. Tudo isso é negociável. Ele interrompeu, inclinando-se para a frente. A Meridian precisa modernizar a forma como trata pais que trabalham. Você pode ser o começo dessa mudança. Antes que ela respondesse, a assistente de Jackson entrou após bater a porta. Sr. Hayes, seu compromisso das 11 está esperando. E, Sra. Walsh, o RH pediu para vê-la para discutir detalhes da transição. O momento se desfez. Rebecca juntou seus pertences e caminhou até a porta. Antes de sair, olhou por cima do ombro. De qualquer forma, obrigada por acreditar em mim. O sorriso de Jackson foi breve, mas genuíno. Me prove que estou certo, Rebecca. É só isso que eu preciso. As semanas seguintes passaram como um vendaval enquanto Rebecca se ajustava ao novo cargo. Jackson cumpriu tudo o que prometera. Horários flexíveis, acomodação para as necessidades de Penny, suporte real. Ainda assim, o volume de trabalho era enorme e a deixava exausta na maioria das noites, e ela quase não via o CEO. Nas poucas interações, ele mantinha uma postura impecavelmente profissional, distante, controlado, impossível de decifrar. 3 semanas após a promoção, Rebecca trabalhava até tarde revisando contratos de uma grande aquisição quando ouviu batidas na porta de seu novo escritório. Jackson estava ali, apoiado no batente. O paletó tinha sido abandonado em algum momento. As mangas da camisa estavam dobradas, revelando antebraços fortes que contrastavam com o ar exausto, porém determinado, que ele carregava. "Ainda aqui?" perguntou, a voz baixa no corredor silencioso. "Onde está a Penny hoje?" "Dormindo na casa da prima." Rebecca largou a caneta, repentinamente consciente da hora e do fato de que estavam sozinhos no andar executivo, iluminados apenas por poucas luzes de fim de expediente. "Estou aproveitando a rara liberdade para colocar tudo em dia." Ele assentiu, um entendimento silencioso brilhando em seus olhos. "Você comeu alguma coisa?" A pergunta a pegou de surpresa. "Comi uma barrinha de granola, lá pelas 6. Isso não é jantar." Ele se endireitou. "Vamos,
Tem um lugar de comida tailandesa na esquina que fica aberto até tarde. Rebecca hesitou. Jackson, eu não acho que seja uma boa ideia. É só comida, Rebecca. A expressão dele continuava impecavelmente neutra. Entre colegas. Contra o próprio bom senso, ela acabou concordando. 20 minutos depois, estavam sentados em uma cabine discreta, nos fundos de um pequeno restaurante, envoltos pelo aroma rico de capim-limão e curry. Longe do escritório, parte da tensão entre eles finalmente se dissipou enquanto conversavam sobre manuscritos e fofocas do mercado editorial. Você fez um trabalho extraordinário nas últimas semanas, Jackson disse quando terminaram a refeição. Só o acordo com a Morrison já justificaria sua promoção. Rebecca sorriu, permitindo-se sentir um orgulho merecido. É bom finalmente ter autoridade para confiar nos meus instintos. Falando em autoridade, Jackson pousou o garfo, o rosto ficando sério. Tem algo que você precisa saber. O Daniel tem se encontrado com executivos da Paragon Press. O estômago de Rebecca se contraiu. Paragon era o maior concorrente da Meridian. Você acha que ele está passando informações? Eu sei que está. A voz de Jackson endureceu. Especificamente, ele está mirando nos seus autores, tentando convencê-los a romper contrato e ir para a Paragon. Ele não pode fazer isso. O acordo de desligamento dele tem cláusula de não concorrência. Ele está quebrando tudo. Sim, Jackson suspirou. Infelizmente, provar isso significa pegá-lo no ato, e isso está sendo complicado. Rebecca empurrou o prato para longe, o apetite desaparecendo. A autora de Montana Sky me ligou ontem. Disse que recebeu uma oferta melhor, mas não quis dizer de quem. E isso se encaixa no padrão. Jackson estendeu a mão rapidamente, tocando a dela antes de retirar a própria. Sinto muito trazer esse peso para você, mas você precisava saber com o que estamos lidando. O toque simples dele queimou como se tivesse deixado uma marca. Rebecca obrigou-se a focar na ameaça profissional e não na confusão crescente que ele provocava nela. O que fazemos? Reagimos. Os olhos de Jackson brilharam com determinação. Começando pelo retiro de autores neste fim de semana nas Catskills. Rebecca piscou. Isso é em 3 dias. Eu não posso. Penny, traga ela, Jackson disse simplesmente. O resort tem uma ótima estrutura infantil, e esse retiro é crucial para reforçar nossa relação com autores importantes. Se o Daniel está fazendo movimentos, precisamos contra-atacar agora. Jackson, eu não posso simplesmente... Rebecca. A voz dele suavizou. Não estou pedindo como seu chefe agora. Estou pedindo como alguém que acredita em você e sabe do que você é capaz. Nós precisamos de você lá. O jeito como ele disse nós enviou um arrepio complicado por todo o corpo dela. 3 dias nas montanhas com Jackson, cercados por autores e colegas, e Penny junto. A ideia era ao mesmo tempo empolgante e assustadora. Eu vou precisar me organizar, ela disse por fim. O sorriso que ele deu em resposta quase fez valer o caos logístico que ela sabia que viria. Na tarde de sexta-feira, Rebecca e Penny estavam fazendo check-in no Lake View Lodge, um resort elegante aninhado entre montanhas pintadas pelo outono. A recepção de boas-vindas já tinha começado no salão principal, deixando-as lidar sozinhas com o processo de hospedagem. Desculpe, senhorita Walsh, mas não temos nenhuma reserva em seu nome, disse a recepcionista com um tom ensaiado de pesar. Rebecca franziu o senho. Isso é impossível. A Meridian reservou um bloco de quartos. Eu deveria estar na lista com os outros editores. A funcionária conferiu novamente e balançou a cabeça. Todos os quartos da Meridian já foram atribuídos, mas não há nada para Walsh. E temo que estamos totalmente lotados neste fim de semana, por causa do retiro e de um casamento. Penny puxou o blazer da mãe. Mãe, tô com fome. Você prometeu jantar. Um início de dor de cabeça latejou atrás dos olhos de Rebecca. Depois de um dia frenético de preparativos e 3 horas dirigindo com uma criança de 5 anos inquieta, aquilo era a última coisa que precisava.
Existe alguma disponibilidade em outro hotel aqui perto? Outro hotel? A menos de 50 quilômetros, infelizmente não. O sorriso simpático da recepcionista não fez nada para acalmar o pânico crescente de Rebecca. Nesta época das folhas de outono, estamos no nosso período mais cheio. Qual é exatamente o problema? A voz de Jackson surgiu atrás dela, profunda, firme, carregada de preocupação. Rebecca se virou e o encontrou se aproximando da recepção, incrivelmente atraente naquele traje casual. Jeans escuros e um suéter azul que realçava a largura de seus ombros. Houve um erro na reserva, ela explicou, tentando manter a compostura profissional. Aparentemente eu não tenho um quarto. A testa de Jackson se franziu. Isso é impossível. Eu confirmei as reservas ontem. Os olhos da recepcionista se arregalaram ao reconhecer o CEO. Sr. Hayes, eu garanto que registramos todos os quartos solicitados por sua empresa. Talvez tenha havido algum engano. Uma suspeita terrível tomou forma na mente de Rebecca. Ou talvez não tenha sido um engano. Ela falou baixo, apenas para Jackson. Daniel ainda tem contatos no setor administrativo. O entendimento escureceu o olhar de Jackson, como uma sombra passando. Ele se voltou para a recepcionista, agora com uma determinação afiada. E a minha acomodação? Creio que estou na suíte à beira do lago. Sim, senhor. A suíte presidencial, com 2 quartos. Jackson assentiu decidido. Perfeito. A senhora Walsh e a filha dela ficarão lá. Por favor, peça para levarem a bagagem dela imediatamente. Jackson, não! Rebecca protestou assim que a recepcionista se afastou. Nós não podemos dividir uma suíte. Isso é impróprio. É uma suíte com 2 quartos e uma sala maior que o meu primeiro apartamento. Ele rebateu calmo. Completamente apropriado. A menos que você prefira dirigir de volta para a cidade hoje à noite. Penny, que observava tudo em silêncio, arregalou os olhos animada. A gente vai ter uma festa do pijama com o Senhor Mágico? O semblante sério de Jackson se dissolveu em um sorriso caloroso enquanto ele se agachava na altura dela. Olá, minha corajosa dama das flores. Ouvi dizer que você talvez me ensine alguns truques de mágica este fim de semana. Enquanto Penny descrevia com entusiasmo o truque de cartas que aprendera em um vídeo online, Rebecca observava a cena com uma mistura de gratidão e medo. Jackson acabara de envolvê-la, com habilidade, em uma situação que certamente chamaria a atenção no retiro. Mas o que mais a inquietava era como aquilo parecia natural. Os 3 juntos, como uma unidade. Algo que ela havia parado de desejar há muitos anos. Então está decidido, Jackson disse, levantando-se e oferecendo a mão a Penny. Vamos procurar comida para esta pequena maga faminta? Enquanto caminhavam em direção ao restaurante, Rebecca sentiu um arrepio percorrer sua coluna, a sensação nítida de que estavam sendo observados. Ela olhou discretamente para trás e viu um homem parado do outro lado do saguão, observando-os com atenção meticulosa. Um homem cujo rosto ela reconheceu na mesma hora, apesar de nunca tê-lo encontrado pessoalmente. Daniel Morgan havia acabado de chegar ao retiro, e o olhar dele dizia tudo. Seu fim de semana complicado acabara de se tornar perigoso. Não olhe agora, mas temos companhia, Rebecca murmurou para Jackson quando se acomodaram em uma mesa no canto do restaurante do resort. Ela inclinou levemente a cabeça na direção da entrada, onde Daniel Morgan estava parado, vasculhando o ambiente com precisão calculada. A expressão de Jackson endureceu por um breve instante antes que ele retomasse o autocontrole. Deixe que ele olhe. Não temos nada a esconder. Não temos? Rebecca ajudou Penny com o menu, totalmente consciente de como aquela cena devia parecer a qualquer pessoa que observasse, os 3 juntos, como uma família. Penny tagarelava animada enquanto Jackson a ajudava a pronunciar as palavras mais difíceis do cardápio infantil. Antes que Jackson respondesse, uma mulher alta, com os cabelos grisalhos elegantemente arrumados, aproximou-se da mesa. O rosto dela se iluminou com verdadeiro prazer.
Jackson Hayes já estava começando a achar que você estava fugindo da parte social desses eventos. Ela então voltou seu sorriso caloroso para Rebecca. E você deve ser a nova diretora editorial sobre quem tenho ouvido maravilhas. Rebecca Walsh, certo? Sou Helena Winters. Rebecca quase deixou o menu cair das mãos. Helena Winters era praticamente realeza literária. A autora best-seller que, 15 anos atrás, havia colocado a Meridian Publishing no mapa. Sua série de romances históricos já tinha vendido mais de 20 milhões de cópias ao redor do mundo. Senhora Winters, é uma honra, conseguiu dizer Rebecca estendendo a mão. Seu trabalho em Bedford Chronicles me inspirou a seguir carreira editorial. Elanena afastou a formalidade com um gesto elegante. Elanena, por favor. Ela então sorriu para Penny. E quem é essa jovem dama? Eu sou Penny Walsh e eu sei fazer mágica, a garotinha anunciou com orgulho. Elanena riu com encanto. Que coincidência maravilhosa. Estou desesperadamente precisando de um pouco de magia para meu novo livro. Talvez você possa me ajudar. Penny concordou com entusiasmo tão genuíno que fez Elanena lançar um olhar perspicaz para Rebecca e Jackson. Um olhar que viu mais do que eles diziam em voz alta. Vocês formam uma família adorável, comentou ela, satisfeita. É tão revigorante ver executivos da Meridian que entendem a importância do equilíbrio. Antes que Rebecca pudesse desfazer o mal-entendido, Elanena já havia se convidado para se juntar a eles, transformando o jantar em uma inesperada reunião de negócios que convenientemente manteve outros participantes, incluindo um Daniel visivelmente irritado, à distância. Durante toda a refeição, Rebecca se pegou cada vez mais impressionada com a naturalidade de Jackson ao lidar com Penny, cortando o frango dela em pedacinhos sem que ninguém pedisse, conversando com a menina como se fosse algo que ele fazia todos os dias, e ainda discutindo tendências editoriais com Elanena como o executivo impecável que era. Sua filha é absolutamente encantadora, comentou Elanena quando a sobremesa chegou. E parece bem apegada ao seu marido, se me permite dizer. Rebecca quase engasgou com a água. Ah, Jackson não é... Somos colegas. Jackson completou com suavidade, encontrando o olhar de Rebecca com uma mensagem silenciosa. Embora eu me considere muito afortunado por conhecer essas duas mulheres extraordinárias da família Walsh. Elanena manteve uma expressão desconfiada, mas elegante o suficiente para deixar o assunto morrer ali. Logo ela direcionou a conversa para seu próximo manuscrito e, antes de se despedirem, convidou Rebecca para um café da manhã particular no dia seguinte. Uma conversa que normalmente teria sido exclusivamente com Jackson. Quando já estavam caminhando de volta para a suíte, com Penny saltitando alguns passos à frente, Jackson murmurou. Isso foi uma conquista e tanto. Elanena raramente simpatiza tão rápido com executivos novos. Rebecca sentiu o peito aquecer de orgulho profissional. Ela é incrível. Eu admiro o trabalho dela há anos. Ela também parece acreditar que somos casados. Jackson disse com casualidade estudada, as mãos nos bolsos. Você ia corrigir isso. Rebecca observou, lançando-lhe um olhar de lado. Não era o certo a fazer? Estrategicamente? Ele inclinou suavemente a cabeça. Talvez não. Daniel estava observando tudo. Se Elanena Winters acredita que somos um pacote completo, isso fortalece muito a sua posição. Rebecca parou por um segundo, o tom involuntariamente afiado. Então voltamos a fingir. Jackson também parou, virando-se totalmente para ela. É isso mesmo que você acha que estou fazendo? Fingindo? A intensidade nos olhos dele fez o coração dela se apertar. Traiçoeiro, indesejado, impossível de ignorar. Mas antes que pudesse responder, Penny chamou animada, tendo acabado de descobrir a piscina interna atrás das portas de vidro. O momento se partiu e os dois tiveram de correr atrás dela. Mais tarde, com Penny dormindo tranquilamente no segundo quarto, Rebecca encontrou-se sozinha com Jackson na ampla sala iluminada pela lua refletida no lago.
Ele estava parado perto da janela, um copo de uísque na mão, o semblante distante. Você nunca respondeu à minha pergunta, disse ele sem se virar. Sobre você achar que eu estou fingindo. Rebecca se aproximou devagar, mantendo um espaço entre eles que parecia necessário e totalmente insuficiente. Eu não sei o que pensar, Jackson. Em um momento você é meu chefe, no outro está ensinando truques de mágica para minha filha e encantando uma lenda literária por minha causa. Ele finalmente se virou. A expressão aberta, vulnerável, diferente de tudo o que ela estava acostumada a ver nele. Já pensou na possibilidade de todas essas coisas serem igualmente verdadeiras? Por quê? Escapou dela antes que pudesse evitar. Por que eu? Por que nós? Jackson pousou o copo na mesa e então deu um passo na direção dela. Um passo que dizia mais do que qualquer palavra. Porque no momento em que vi você sentada sozinha naquele casamento, algo simplesmente encaixou. Algo que eu não estava procurando, mas que não consigo ignorar. Ele passou a mão pelos cabelos, repentinamente muito menos o CEO confiante e muito mais um homem tentando encontrar palavras para algo que realmente importava. Do jeito que você luta pelos seus autores, do jeito que criou a Penny sozinha, do jeito que nunca pediu tratamento especial mesmo com o Daniel te sabotando. Você é extraordinária, Rebecca. Ela balançou a cabeça, recuando um passo como se precisasse de ar. É exatamente disso que eu tinha medo. Nossa relação profissional já é complicada o bastante. Misturar sentimentos pessoais só piora tudo. É só disso que você tem medo? Complicações profissionais? A voz dele suavizou, como se estivesse pisando em um terreno delicado. Ou você tem medo de confiar em alguém de novo depois que o Michael te deixou criando a Penny sozinha? A constatação atingiu fundo. Isso não é justo. Não é mesmo. Ele deu um passo, diminuindo a distância entre eles, o suficiente para ela sentir o perfume dele no ar. A vida raramente é. Mas se esconder de possibilidades porque temos medo de nos machucar, isso é uma escolha. Rebecca sentiu as muralhas meticulosamente erguidas ao longo dos anos começarem a rachar. Jackson, eu tenho responsabilidades. A Penny é minha prioridade. Eu não posso arris. Mom? A voz sonolenta de Penny veio da porta do quarto. Eu tive outro pesadelo. O momento se despedaçou. Rebecca foi imediatamente até a filha, abraçando-a com cuidado. Tá tudo bem, meu amor. Foi só um sonho. O dragão de novo? Jackson perguntou, com suavidade, mantendo distância respeitosa. Penny assentiu contra o ombro da mãe. Ele estava perseguindo a gente. Você também, Sr. Jackson? Ah, isso não vai dar certo, não. Jackson se aproximou devagar, ajoelhando-se para ficar na altura delas. Lembra do que a gente combinou? Dragões não aguentam magia corajosa. E mais uma vez, ele guiou Penny pelo truque simples da moeda, paciente, gentil, focado totalmente em acalmar uma criança assustada, ajoelhado no chão, de camiseta e calça de moletom, como se não comandasse um império editorial. Rebecca observava tudo com um aperto crescente no peito. Manter distância emocional estava se tornando um exercício quase impossível. Depois de colocar Penny de volta na cama, ela encontrou Jackson na pequena cozinha da suíte, preparando chá. Achei que você poderia precisar disso, disse ele, oferecendo uma caneca fumegante. Camomila. Minha mãe jurava que ajuda com a preocupação. Ela aceitou com gratidão. Obrigada por tudo com a Penny. Ela é fácil de gostar. O sorriso dele era cálido, quase familiar. Rebecca tomou um gole, usando o tempo para organizar os pensamentos. Jackson, seja lá o que isso é entre nós, está envolvido em dezenas de complicadores. Minha promoção, sua posição, a vingança do Daniel, a Penny. Eu sei. Ele se apoiou no balcão, cruzando os braços, mas acho que vale a pena explorar, apesar dos complicadores. A menos que você não sinta nada por mim, além de respeito profissional. A pergunta direta exigia sinceridade.
Você sabe que não é só isso. A admissão ficou suspensa no ar, alterando a gravidade do ambiente. Jackson pousou a caneca, deu um passo calculado em direção a ela. Rebecca! Um bater de porta forte interrompeu a frase. Franzindo a testa, Jackson foi atender. Olhou pelo olho mágico, e seu rosto escureceu. Do outro lado, um segurança com expressão pétrea. Sr. Hayes, desculpe a hora, mas tivemos uma ocorrência que requer sua atenção imediata. Alguém acessou a sala onde ocorrerão as negociações de amanhã e parece ter fotografado materiais confidenciais. A postura de Jackson mudou na hora. CEO, alerta total. Quando? 20 minutos atrás. O gerente noturno já está revisando as câmeras. Daniel? Rebecca murmurou. Jackson assentiu com dureza. Eu preciso resolver isso. Fique aqui. Tranque a porta. Volto assim que puder. Quando ele saiu, Rebecca percebeu que não havia a menor chance de dormir. Andava pela suíte como se tentasse acompanhar a própria mente, revisando o dia e tudo o que tinha sido interrompido. O que quer que Jackson estivesse prestes a dizer, evaporara. Perto de meia-noite, ainda inquieta, ela abriu o laptop para checar e-mails. Assim que a caixa de entrada carregou, um novo e-mail surgiu. Endereço desconhecido, assunto direto. Prova da manipulação de Hayes. Contra o próprio bom senso, ela abriu o e-mail. Várias fotos estavam anexadas, imagens claramente tiradas com uma lente teleobjetiva através das janelas do restaurante naquela mesma noite. Lá estava ela com Jackson e Penny, parecendo para qualquer observador distante uma família perfeita. A mensagem que acompanhava era curta, mas gelou seu sangue. Ele te contou sobre a aposta? Pergunte ao Hayes sobre a nossa aposta de Dartmouth. Pergunte quanto dinheiro ele vai ganhar colocando você na cama dele. Um amigo. Rebecca encarou a tela, sentindo a náusea subir como uma onda amarga. Uma aposta. Seria possível que o interesse de Jackson nela fizesse parte de algum jogo antigo, um desafio tolo de fraternidade de décadas atrás? A ideia parecia absurda, mas a dúvida invadiu sua mente como veneno. Como explicar, então, a atenção repentina de um homem que por 3 anos quase não a notara? Seu celular vibrou com uma mensagem de Jackson. Problema de segurança contido. Daniel flagrado pelas câmeras e retirado das dependências. Explico tudo pela manhã. Durma bem. Rebecca deixou o telefone de lado, sem responder. As acusações ecoavam em sua mente como um sussurro corrosivo. Ela precisava de respostas. Mas confrontá-lo ali, no meio da madrugada, na mesma suíte que estavam compartilhando, seria imprudente. Melhor esperar o amanhecer, quando pudesse abordar tudo com a distância profissional necessária. Mas dormir foi impossível. Sua mente oscilava entre a lembrança do quase beijo e as insinuações sombrias do e-mail. Ao amanhecer, Rebecca tomou uma decisão. Acordou Penny cedo, fez as malas e deixou um bilhete breve para Jackson, dizendo que haviam retornado à cidade por causa de uma emergência familiar. Não era totalmente mentira. O bem-estar emocional delas estava, sim, em risco. A viagem de volta para Brooklyn deu a Rebecca tempo para pensar sobre seus sentimentos crescentes por Jackson e sobre a acusação inquietante que agora se enraizava em sua mente. Uma parte dela queria descartar o e-mail como uma última tentativa desesperada de Daniel para destruí-la. Mas outra parte, a parte marcada pelo abandono de Michael, sussurrava que homens com poder e dinheiro jogavam por regras diferentes. Na segunda-feira de manhã, Rebecca havia decidido. Iria confrontar Jackson diretamente. Chegou cedo ao escritório, preparada para encontrá-lo, apenas para descobrir uma mensagem urgente pedindo sua presença imediata em uma reunião extraordinária do conselho. Com o coração disparado, entrou na sala e encontrou toda a equipe executiva reunida, menos Jackson. A diretora financeira, uma mulher reservada, na casa dos 60 anos, assumiu a palavra com um semblante grave. Para quem ainda não recebeu a notícia, Jackson Hayes sofreu um acidente sério ao retornar do retiro nos Catskills ontem de manhã.
Ele está na UTI do Manhattan Memorial. O mundo de Rebecca girou ao redor dela enquanto as informações atravessavam seu choque. Gelo na pista da montanha. Falha na barreira de proteção. Estado crítico, mas estável. E tudo o que ela conseguia pensar era: ele estava voltando mais cedo. Provavelmente por causa da partida abrupta dela. Os 3 dias seguintes passaram como um borrão. Reuniões intermináveis, tentativas frustradas de visitá-lo no hospital, já que não era família, e noites em claro consumidas por arrependimento. Ela nem sequer dera a Jackson a chance de explicar a acusação daquele e-mail. Na tarde de quinta-feira, enquanto revisava contratos da Mechanical Efficiency, sua assistente entrou apressada. Senhora Walsh, há uma senhora Reis aqui para vê-la. Ela diz que é irmã do Sr. Jackson. Rebecca ergueu o olhar e viu uma mulher com os mesmos cabelos escuros e os olhos cor de bourbon de Jackson, porém sem a mesma doçura. Catherine Hayes apresentou-se com precisão fria. Meu irmão recobrou a consciência esta manhã e está pedindo por você, de forma bastante insistente, aliás. Um alívio intenso inundou Rebecca, seguido rapidamente por um medo silencioso. Ele está acordado. Os médicos dizem que ele vai se recuperar. Aparentemente, meu irmão é teimoso demais para morrer antes de resolver. Seja lá o que existe entre vocês dois. O olhar avaliador de Catherine fez Rebecca se sentir como se estivesse sendo dissecada sob luz clínica. Ele mencionou algo sobre um mal-entendido envolvendo Daniel Morgan e uma antiga aposta de faculdade. O estômago de Rebecca afundou. Então, é verdade? A expressão de Catherine suavizou, ainda que apenas um pouco. Acho que você deveria ouvir a história inteira diretamente do Jackson. Meu carro está esperando lá embaixo, se quiser me acompanhar até o hospital. 45 minutos depois, Rebecca estava parada, hesitante, na porta de um quarto particular. Jackson parecia pálido contra os lençóis brancos. Havia um curativo cobrindo parte da testa e o braço dele estava engessado. Mas ele estava vivo, alerta e olhando diretamente para ela. Rebecca. O nome dela em seus lábios soou como oração e pedido ao mesmo tempo. Você veio. Ela se aproximou com cautela. Sua irmã pode ser muito persuasiva. Jonah Catherine tem esse efeito sobre as pessoas. Um leve eco do sorriso habitual dele surgiu. Embora normalmente ela assuste as pessoas para longe de mim, não as traga para minha cabeceira. Jackson, sobre o e-mail, a aposta. Ele fechou os olhos por um instante. A última tentativa do Daniel de criar um abismo entre nós. Inteligente da parte dele, usar uma meia-verdade em vez de uma mentira completa. Rebecca enrijeceu. Então, havia uma aposta. 20 anos atrás, na faculdade. Jackson se mexeu, contendo uma dor no movimento. Thomas, Daniel e eu fazíamos apostas ridículas sobre tudo. Uma noite bêbados, apostamos quem seria o primeiro a sair com alguém de cada andar da biblioteca da universidade. Ele encontrou os olhos dela com honestidade crua. Imaturo, objetificante e algo do qual não me orgulho. Mas acabou ali, Rebecca. Eu nunca cumpri a aposta, e isso não tem absolutamente nada a ver com você. Então por que o Daniel? Porque ele sabia que soaria plausível o bastante para te fazer duvidar de mim. Jackson alcançou a mão dela com a única livre. Rebecca, passei os últimos 3 anos vendo você lutar por autores em quem acredita, vendo sua integridade, seu talento. Me apaixonei. Ele parou, respirou fundo e continuou, mais cuidadoso. Desenvolvendo sentimentos por você que não tem nada a ver com o passado e tudo a ver com quem você é. A sinceridade nos olhos dele fez o coração dela vacilar. 3 anos. Mas você mal falava comigo antes do casamento. Porque você se reportava ao Daniel e porque eu estava tentando manter limites profissionais. Seu aperto na mão dela se firmou. O casamento só me deu uma desculpa para finalmente me aproximar, para ver se havia algo ali que valesse a pena explorar.
Rebeca sentiu-se diante de uma encruzilhada. Confiar naquele homem que só havia lhe mostrado respeito e gentileza, ou recuar para trás das paredes que ergueu desde que Michael a abandonou. Eu preciso que você entenda uma coisa, ela disse, enfim. A Penny não é apenas parte da minha vida. Ela é a minha vida. Qualquer pessoa que eu permita chegar perto de mim precisa aceitar isso. Rebecca, a expressão dele se suavizou. Eu adoro a Penny. Os truques de mágica, o medo de dragões, as perguntas infinitas, ela é extraordinária, assim como a mãe. E as complicações profissionais? A voz dela era apenas um sopro. Eu não vou sacrificar a carreira pela qual trabalhei tanto. Nem por... Ela hesitou, incapaz de nomear o que crescia entre eles. Nem por você. Jackson sorriu completo, apesar dos ferimentos. Eu não esperaria isso de você. Aliás, ficaria decepcionado se fizesse. Vamos resolver os limites profissionais. As empresas têm políticas por um motivo. Uma batida na porta antecedeu o retorno de Catherine. Desculpem interromper, mas tem alguém muito insistente querendo ver o Jackson. Ela abriu espaço, revelando Penny, agarrando seu coelhinho de pelúcia, os olhos grandes e preocupados. Eu disse que você estava machucado, Rebecca explicou, surpresa. Ela insistiu em fazer um cartão de melhoras. Rebecca não tinha planejado trazer Penny. A vizinha estava cuidando dela, mas a menina ficou inconsolável ao saber que o senhor Homem da Mágica estava no hospital. O rosto de Jackson se iluminou quando Penny se aproximou devagar. Senhor Jackson, dói muito? Menos agora que você está aqui, ele disse com suavidade. Ouvi dizer que você trouxe algo muito especial para mim. Penny entregou solenemente um cartão artesanal coberto de glitter e dragões desenhados de giz de cera. É mágico, ela sussurrou. Para fazer os dragões ficarem longe enquanto você dorme. Jackson examinou o cartão com entusiasmo exagerado, arrancando risadinhas da menina com seus elogios dramáticos. E enquanto observava os dois, o homem ferido, a criança nervosa, a ternura fluindo natural entre eles, Rebecca sentiu a última resistência dentro dela simplesmente derreter. Fosse qual fosse o futuro, fosse o desafio que enfrentassem, a conexão entre eles, os três, era forte demais para negar. 6 meses depois, Rebecca estava de pé no terraço da casa de Jackson, nos Hamptons, observando enquanto ele corria atrás de uma Penny em gargalhadas pela areia da praia. A brisa da primavera trazia o cheiro do mar e de novos começos, enquanto ela girava no dedo o anel de noivado que brilhava sob a luz suave. O mesmo que havia surgido na noite anterior, após um pedido cuidadosamente planejado, que incluiu tanto sua aprovação quanto o consentimento entusiasmado de Penny. Elelanena Winters se aproximou com 2 taças de champanhe nas mãos. Parabéns novamente, minha querida, embora eu deva dizer, eu vi isso acontecendo desde aquele primeiro jantar no retiro. Rebecca sorriu ao aceitar a taça. Era tão óbvio assim? Para qualquer pessoa com olhos para o romance, Elelanena afirmou com um brilho divertido no olhar. Já escrevi histórias de amor suficientes para reconhecer quando uma está se desenrolando bem diante de mim. Lá embaixo, Jackson ergueu Penny sobre os ombros e começou a girar com ela, fazendo-a explodir em risadas tão alegres que pareciam iluminar o fim de tarde. Ele é maravilhoso com ela, Eleanor observou. Isso é raro, sabia? Um homem que enxerga uma criança como um presente, não como uma complicação. Estamos aprendendo juntos, Rebecca confessou. Equilibrar nossas vidas profissionais com a pessoal, garantir que a Penny se sinta segura com tantas mudanças. A vida nunca fica perfeitamente equilibrada, querida. Elelanena deu um tapinha carinhoso em sua mão. Mas o amor faz o desequilíbrio valer a pena. Quando o pôr do sol tingiu o céu de dourado e rosa, Jackson e Penny começaram a subir de volta pela praia de mãos dadas. Ao avistar Rebecca, Penny saiu correndo. Mãe! O Jackson me ensinou a achar vidros do mar. Vamos fazer uma coleção.
Jackson veio logo atrás, mais tranquilo, seu olhar encontrando o de Rebecca com uma ternura que ainda fazia seu coração tropeçar. Ela é uma caçadora de tesouros nata, ele disse, passando um braço ao redor da cintura de Rebecca quando chegou até ela. Igual à mãe, sempre encontrando valor onde ninguém mais procura. Mais tarde, naquela noite, com Penny dormindo em seu novo quarto, decorado com estrelas que brilhavam como mágica na escuridão, Rebecca e Jackson ficaram juntos no terraço iluminado pela lua. Há algum arrependimento? Ele perguntou suavemente, puxando-a para perto. Rebecca pensou no caminho tortuoso que os havia levado até ali, de uma mesa solitária, em um casamento a um quarto de hospital, de desafios profissionais à família que estavam construindo juntos. Apenas um, ela disse, olhando para ele com um toque de travessura nos olhos. Que não praticamos melhor nossa encenação de marido e mulher antes de torná-la oficial. Jackson riu, e o som ecoou pela praia silenciosa. Acredito que temos a vida inteira para aperfeiçoar essa performance. E então seus lábios encontraram os dela sob o céu salpicado de estrelas. Rebecca agradeceu em silêncio aquela reviravolta do destino que a colocara sozinha naquela mesa de casamento. Sozinha, mas não por muito tempo. Às vezes, os começos mais inesperados levavam aos finais mais felizes, especialmente quando um pouco de magia entrava no caminho.